Gol, voo 1907. Acidente da Gol, voo 1907. Em 29 de setembro de 2006, um acidente aéreo dramático iria acontecer no Brasil e expor assim uma série de deficiências dos nossos sistemas de navegação aérea. O voo Gol 1907 foi uma rota comercial doméstica operada pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, utilizando um Boeing 737-A8E. Essa aeronave partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e a previsão de uma escala no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Antecedentes. A aquisição do Legacy, a Exceler, uma empresa norte-americana especializada em táxi aéreo, adquiriu algumas aeronaves da Embraer, a maioria jatos Legacy 600, e a entrega foi prevista para a última semana de setembro de 2006. Para transladar a aeronave de São José dos Campos, local da fábrica da Embraer, até Fort Lauderdale, sede da Exceler, foram escalados os pilotos Joseph Lepore e Jean-Paul Paladino, ambos norte-americanos. Antes de viajarem ao Brasil, eles treinaram em simuladores na Flight Safety Internacional, uma empresa especializada em treinamento de pilotos localizada em Houston, Texas. Além deste treinamento em simulador, foi realizado um voo de 4.100 km com duração de 5 horas e 30 minutos, para habituar os pilotos com o equipamento da aeronave. Ao chegarem ao Brasil, tiveram 4 dias de treinamento antes de começarem o planejamento para o voo de translado. Embraer Legacy 600. O Embraer Legacy 600, operado pela Exceler, recém-fabricado pela Embraer, estava em voo de inauguração partindo da fábrica da Embraer no aeroporto de São José dos Campos para o Aeroporto Internacional de Miami. A aeronave decolou às 14 horas e 51 minutos e estava a caminho de Manaus, onde faria uma escala de reabastecimento antes de prosseguir para o seu destino final. Boeing 737-A8E. O Boeing 737-A8E, operado pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes, era uma nova variante que apresentava desempenho relativamente melhor em pistas curtas. O avião voou pela primeira vez em 22 de agosto de 2006 e foi entregue à Gol em 12 de setembro daquele mesmo ano, menos de 3 semanas antes do acidente. A aeronave, com capacidade para 186 passageiros, partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em 29 de setembro de 2006, às 15 horas e 35 minutos, com destino ao Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, em uma escala prevista no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Agora não tem mais. Enquanto sobrevoava o estado do Mato Grosso, a aeronave colidiu no ar com um Embraer Legacy 600. Todos os 154 passageiros e tripulantes a bordo da Boeing 737 morreram após a aeronave se despedaçar no ar e cair em uma área de mata fechada. Enquanto o Legacy, apesar de ter sofrido danos graves na sua asa e estabilizador horizontal esquerdo, pousou em segurança com seus 7 ocupantes não lesionados na base aérea do Cachimbo. O acidente, que desencadeou uma crise na aviação civil brasileira, foi o mais letal da aviação do país até então, superando o voo VASP 168 e sendo superado posteriormente pelo voo TAM 3054 no ano seguinte.
Foi também o acidente mais mortífero envolvendo um Boeing 737 naquele momento, sendo superado posteriormente pelo voo Air India Express 812. O acidente foi investigado pela Força Aérea Brasileira, pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos CENIPA e pela NTSB. Com o relatório final emitido em 10 de dezembro de 2008, o CENIPA concluiu que o acidente foi causado por erros cometidos tanto pelos controladores de tráfego aéreo quanto pelos pilotos do Legacy, enquanto que o NTSB determinou que todos os pilotos agiram corretamente e foram colocados em rota de colisão por uma variedade de erros dos controladores de tráfego aéreo. A aeronave envolvida no acidente, numa fotografia de 2006, havia 148 passageiros e 6 tripulantes a bordo da aeronave. A tripulação era composta pelo comandante Décio Chaves Júnior, o primeiro oficial Tiago Jordão Cruz e 4 comissários de bordo. O comandante, que também era instrutor do voo de Boeing do 737, tinha 15.498 horas de voo, sendo 13.521 horas de um Boeing 737. O primeiro oficial tinha 3.981 horas de voo, sendo 3.081 horas no Boeing 737. Estavam a bordo da aeronave 6 americanos, 3 colombianos, 4 franceses e 10 argentinos, 3 australianos, 2 sul-africanos, 5 mexicanos, 4 venezuelanos, 1 japonês, 2 portugueses, 3 canadenses e outros 111 passageiros, junto com 6 membros da tripulação que eram brasileiros. A tripulação do Legacy era formada pelo comandante Joseph Lepore e o primeiro oficial Jean Paul Palladino, ambos norte-americanos. O comandante era piloto comercial há 20 anos e acumulava até então um total de 9.388 horas de voo, sendo 5 horas no Legacy 600. O primeiro oficial era piloto comercial há uma década e acumulava mais de 6.400 horas de voo. Ele também serviu como primeiro oficial para a American Airlines, pilotando aviões como o MD-82 e o Boeing 737-A800, entre os Estados Unidos e o Canadá. Ambos os pilotos estavam legalmente habilitados para pilotar um Legacy. Os 5 passageiros do Legacy eram 2 representantes da Embraer, 2 executivos da Exceler e um colunista da New York Times, que estava escrevendo um relatório especial de Business Jet Traveler. Retenção da tripulação do Legacy 600. O lado atingido pelo Boeing 737 da Gol, com os estabilizadores danificados, em comparação ao outro lado, não sofreu nenhum dano. Imediatamente após o pouso de emergência, a Força Aérea Brasileira e a Agência Nacional de Aviação Civil prenderam a tripulação do Legacy. Os agentes também removeram as 2 caixas pretas e enviaram para São José dos Campos e de lá para Ottawa, no Canadá, para análise. Em depoimento inicial, a tripulação do voo Legacy confirmou que se encontraram no nível de voo 370, aproximadamente 37 mil pés, acima do nível médio do mar, e também que se encontravam neste nível no momento da colisão. Eles também afirmaram que havia perdido contato com o Sindacta no momento da colisão e seu sistema de anticolisão de tráfego, TCAS, não alertou para qualquer tipo de aeronave que se aproximava. Em 2 de outubro de 2006, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ordenou que o capitão e copiloto do Legacy entregassem seus passaportes enquanto aguardavam uma investigação mais aprofundada. O pedido, feito pelo procurador de Peixoto de Azevedo, foi concedido pelo juiz regente, já que a possibilidade de erro dos pilotos do Legacy não poderia ser descartada. A tripulação permaneceu no Brasil até a liberação de seus passaportes no dia 5 de dezembro de 2006. Mais de 2 meses após o acidente, depois que o juiz federal regente determinou que não havia fundamento legal para restringir a liberdade de movimento dos estrangeiros. Antes de sua partida para os Estados Unidos, a tripulação foi formalmente acusada pela Polícia Federal por colocar em perigo uma aeronave, o que acarreta em uma pena de 12 anos de prisão. Os pilotos tiveram que explicar por que não ligaram o transponder e foram autorizados a deixar o país depois de assinar um documento prometendo voltar ao Brasil para ser julgado e quando exigido pelas autoridades brasileiras. Eles recuperaram seus passaportes e então voltaram para os Estados Unidos.
A Força Aérea Brasileira enviou 5 aeronaves e 3 helicópteros para a região, iniciando uma extensa operação de busca e salvamento. Cerca de 200 funcionários foram convocados para atuarem na operação, entre eles um grupo de nativos familiarizados com a floresta. O local do acidente foi encontrado em 30 de setembro pela FAB, a 200 quilômetros leste de Peixoto de Azevedo, próximo a uma fazenda de gado. Foi relatado que o resgate teve dificuldade para chegar ao local do acidente devido à densa floresta. A Infraero indicou a possibilidade de existirem 5 sobreviventes, mas uma declaração posterior da Força Aérea Brasileira, com base nos dados coletados por um pelotão no local do acidente, confirmou que não havia sobreviventes. O presidente em gestão, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou 3 dias de luto nacional. O gravador de voz encontrado enterrado no solo. Já o gravador de dados do Boeing 737 foi encontrado em 2 de outubro e entregue aos investigadores, que o enviaram à TSB, em Gatineau, Canadá, para análise. Em 25 de outubro, depois de quase 4 semanas de buscas intensas na floresta, cerca de 200 soldados do Exército Brasileiro, equipados com detectores de metais, o módulo de memória do gravador de voz foi encontrado. O módulo foi descoberto intacto, separado dos outros destroços e enterrado a cerca de 20 centímetros do solo, e também foi enviado para análise no TSB. Em 4 de outubro, as equipes de busca iniciaram o translado dos corpos para uma base temporária montada em uma fazenda nas proximidades. A FAB designou um CA-115 Buffalo para transportar os corpos para Brasília, para identificação. As equipes de resgate trabalharam intensamente por quase 7 semanas, em um ambiente de selva densa, buscando e identificando os restos mortais das vítimas. A última vítima foi recuperada e identificada por teste de DNA em 22 de novembro. Ticiane, aqui vemos um pouco da realidade do impacto que houve aqui. Tivemos objetos no solo enterrados cerca de 20 centímetros com a força do impacto, como relógios e peças pessoais. Thiago, eu lembro na época que muito se falava do acidente do Legacy, o Legacy que tinha derrubado um avião, tudo isso aí, e realmente é lamentável, né? Meio que a inexperiência dos pilotos naquele tipo de aeronave, né? Que a gente vê que um deles tinha apenas 5 horas naquele tipo de aeronave. A questão dele não ter ligado o transponder, complicado. É meio que quase que impossível você relembrar desse acidente brasileiro e não se emocionar um pouco, porque essas pessoas estavam em um voo de cruzeiro super de boa e de repente, em um estalo, tudo acabou. Cara, assim, né, o NTSB americano inocentou os pilotos deles, né? Já a investigação do CENIPA do Brasil declarou que a culpa também, além dos controladores de voo, foi também dos pilotos do Legacy, né, que acidentalmente, acredita-se, ter desligado o transponder, que é o TCAS, que evita a colisão de aeronaves. Agora você, como um piloto experiente, né? Desligar um aparelho vital é meio que questionável, né? Futuramente vamos falar mais sobre esse caso da Gol aqui nesse canal, mas essa foi a primeira vez e fica aqui o registro e nossos sentimentos aos parentes das vítimas.